Amém. Quantos não quer ouvir Deus falar? Deus falar, Deus falar. Abra sua Bíblia para o Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo número 7. Eclesiastes, capítulo número 7. Quem achou? Eclesiastes, capítulo número 7. Apenas um versículo da palavra de Deus. Eclesiastes, livro escrito pelo rei Salomão, filho de Davi. Salomão escreve Provérbios, escreve Eclesiastes, escreve alguns salmos também. Além de rei, é um escritor da palavra do Senhor. E também escreve o livro de Cantares de Salomão. Eclesiastes, capítulo número 7, versículo de número 8. Diz assim a palavra de Deus: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Amém? Vou repetir a palavra. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Deus abençoe a sua palavra, coloque ou aplique nos nossos corações. Antes de dizer alguma coisa da parte de Deus, quero ser sucinto nas minhas palavras, mas quero agradecer a Deus por este privilégio de conhecer mais uma bonita, uma igreja muito bonita. Das ali ao pastor Reginaldo. Vocês estão de parabéns pelo pastor que tem. Parabéns. Pastor Reginaldo é uma figuraça. A gente olha para ele assim e gosta de graça, né? A mocidade é muito bonita. Eu gosto da mocidade porque eu também toco esse instrumento aí pela misericórdia de Deus. Comecei a tocar isso aí com 7 anos de idade em Tambaú, Assembleia de Deus de Tambaú. Está ali meu pastor e amigo, pastor Jair, doutor, pastor Jair. Quero muito bem a ele, foi ele que chamou nós estamos aqui. Nós somos da Assembleia de Deus do bairro do João de Pimba, o pastor Milton me acompanhar aqui também, do missionário Ribemar Araújo e a nossa irmã missionária Ribemar. Cumprimentar o Santo Ministério, esses homens de Deus que estão aqui, na minha retaguarda aqui, né? Em nome de Jesus, a toda a igreja, as irmãs de uma forma geral. Amém? Vamos ao que interessa em rápidas palavras, porque o tempo, se eu tivesse pastor, eu colocar o nome do Senhor, me permita, meu pastor. Vocês têm um pastor 18 pilares. Aprendi com o pastor Jair, pastor Ouro, viu? Parabéns, pastor humilde, centrado, pé no chão, muito. Parece que é batendo papo aqui. Vamos ao que interessa, melhor o fim das coisas do que o princípio dela. Quem foi que disse essas palavras? Salomão estava inspirado quando ele compôs esta palavra, melhor dizendo, quando ele escreveu esta palavra, esse livro de Eclesiastes, está o Salomão mais idôneo, mais sábio, já no final. E o livro de Eclesiastes é para nós uma grande reflexão nesta noite. Traz o Salomão já vivenciado, avalizado na vida espiritual, na vida, na rotina do dia a dia. O Salomão preparadíssimo para a velhice, para a morte e também para as derrotas.
com os egípcios atrás para perseguir o povo de Deus. E na frente, como vocês sabem da história, estava aquele grande oceano, estava o mar. Quem sabe o mar está na tua frente nessa noite? Atrás estava Faraó e todo o exército, os egípcios. Ficou uma situação muitas vezes que já aconteceu na minha vida. Situações da nossa vida que não dá para passar de frente, só dá para passar de lado. Quantas situações nós enfrentamos assim? É doença, é na área financeira, na área espiritual, às vezes até moralmente também. E Moisés estava numa situação que na frente estava o mar, atrás estava o exército de Faraó. Eu não sei, pastor Reginaldo, se Deus tem anjo borracheiro. Anjo borracheiro. Eu não sei, mas o anjo do Senhor começava agora a tirar, aleluia, a porta das rodas do carro de Faraó. E o homem de Deus, Moisés, estava ali, na sua frente estava o mar. E diz a Bíblia que ele começou a orar, começou a clamar ao Senhor. E Deus falou: Moisés, por que tu clamas a mim, Moisés? Por que tu clamas a mim? Melhor é o fim do que o princípio. Diz aqui a palavra do Senhor. E eu estou dentro da palavra. E quando Moisés começou a clamar ao Senhor, o Senhor falou com Moisés: por que tu clamas a mim, Moisés? Toca nas águas, toca nas águas. Nesta noite, toca nas águas, meu povo. Toca nas águas, igreja. Se você tem aleluia, libera essa aleluia. Se você tem glória a Deus, libera a glória a Deus. Adora o nome do Senhor. Eu estou sentindo uma coisa muito boa aqui. Muito boa. É como se fosse um campo fechado. Não tinha como Moisés e com o povo. Estava no beco sem sair. Se fosse na frente, estava o mar. Atrás, o exército inimigo do povo de Deus. Louvado seja parecia um filme que eu assisti, sem saída. Mas aí Deus começa a intervir na história. Deus vai começar a intervir na tua história, no estado. Deus vai começar a intervir na história dessa igreja. Deus vai começar, quem estava longe, Deus vai trazer para perto. Aquele que estava caído, triste, Deus vai começar a alegrar a tua alma nesta noite. Receba a palavra do Senhor, haverá alegria na tua alma nesta noite. Melhor fim do que o princípio. Aleluia. Talvez você tenha dito: mas pregador, amigo, você não sabe como está a minha situação. Ah, meu Deus, olha, minha situação pior do que a que eu passei em 99, em meados de dezembro, não teve pior. Passei uma situação em 99, estava desempregado, estava, não tenho vergonha de dizer, meu pastor Reginaldo, estava vendendo material de limpeza para sobreviver. Quando eu estava em casa, uma voz falou comigo e disse assim: limpeza. Uma voz falou na minha mente. E a minha esposa, quando eu comecei com ela olhou para mim assim e disse: se tu viu uma voz de limpeza no teu ouvido, é porque por certo Deus quer que você limpe o altar. E eu pensei que era o meu altar que estava sujo, mas 2 horas depois, chegou o pastor da igreja batista e disse assim para mim: irmão Joab, eu estava em casa e Deus me disse limpeza. Ele: pronto, deu certinho agora. E ele disse: eu trouxe um carro aqui com 10 desinfetantes, 10 amaciantes, 10 detergentes. Eu sou bioquímico e o senhor vai começar a viver isso aí. Quem crê que do pouco Deus vai colocar no mundo nessa noite? Deus vai te colocar no mundo. Melhor fim das coisas do que o princípio dela. E eu comecei a vender aquele material de limpeza ali, e logo num bairro muito bom, que eu considero esse bairro como faixa de Gaza. Não sei se você já foi nele, uma pessoa, no bairro São José. Comecei a vender esse material ali. Depois eu vendendo em Manaíra. Com 3 semanas, Deus usou um bêbado para mim. O camarada vinha cheio de cana. Ele vinha assim tombando, cheio de cana, a papa descendo. Ele olhou assim para mim e disse assim: Deus vai abrir a porta para você. Deus usa quem quer, não questione. Aceite o camarada
Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui nesta noite, irmãos. Este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta do céu nesta noite. Os irmãos creem que Deus ainda esconde crente em local onde a não vejo. Deus ainda esconde crente. Deus já está escondendo nesta noite pelo adversário. Deus esconde crente no local que o diabo não veja. Eu estava com um pastor final. Eu trabalhei com pastores antigos. E tinha um pastor que disse para mim: jovem, eu vou lhe contar uma história de um outro pastor. O pastor estava dirigindo um culto e um mau elemento estava na porta da igreja. Ele disse: eu vim matar o pastor. Eu não suporto essa história. Era muita zoada e ele era o vizinho da igreja, muito perto da igreja. E quando o recado chegou do porteiro até o pastor olhou para o porteiro e disse: se esconda, porque eu já estou escondido. E quando terminou o culto, o mau elemento estava lá com uma faca para matar o pastor olhou para ele, passou por ele e disse: boa noite, meu amigo. E ele passou, deu boa noite, e o porteiro disse: eu quero ir embora, eu quero fechar a igreja. E ele disse: cadê o pastor? Ele disse: o pastor já passou por você, então boa noite. Ele disse: como eu não vi, estava escondido, estava escondido. Deus esconde crente em local onde o diabo não vê. Aleluia, aleluia. Deixa o Espírito Santo te mover nesta noite. Quem sabe você nunca mais fala em língua nesta noite. Quem sabe, glorifica ao Senhor. Dá aleluia, dá glória a Deus. Faz o que Deus está te mandando nesta noite. Faz o que Deus está te mandando. Aqui não é lugar para nós ficar de boca fechada. Não, Senhor. Aqui nós não estamos adorando Deus morto, não. Nosso Jesus está vivo. Ele está vivo nesta noite. Vivo. Se você pegar um avião e pôr lá no túmulo de Buda, está lá os restos mortais de Buda. Se você pegar um outro avião, ou o mesmo avião, e pegar e pôr até o túmulo de Confúcio, está lá os restos mortais. Mas se você chegar lá no túmulo de Jerusalém, ele não está aqui, já ressuscitou. Se ele ressuscitou, dá glória a Deus. Aleluia, aleluia. Eu estive pregando sábado lá em Cabedelo, e na quinta-feira eu estive com o irmão Teixeira no Hospital Laureano. Sabe, no Hospital Laureano? Quem conhece o Hospital Laureano? O Hospital Laureano, quem conhece? Somente lá, aquelas pessoas que eu vi com o irmão Teixeira, não podia glorificar o nome do Senhor. Nós saímos de lá, eu saí lá triste, melancólico, com a situação que eu vi naquele hospital. E eu disse: irmão Teixeira, é tempo que nós abrimos a boca e falarmos do Senhor. Quantas oportunidades Deus dá, e nós nunca estamos na casa do Senhor e estamos insatisfeitos com o pastor, insatisfeitos com a dirigente, insatisfeitos com o porteiro, insatisfeitos com o diário. Não é tempo de reclamar, é tempo de agradecer ao Senhor. Melhor eu ouvir as coisas do que ao princípio dela. Aleluia. Porque tem gente que não concorda com nada. Tem gente que não concorda com o pastor Reginaldo. Ou nós estamos juntos ou estamos separados. Jesus disse: quem comigo não ajuda, espalha. Aleluia. Desculpe, irmão, levar para esse campo, mas há uma desunião no nosso meio tão grande que nós não podemos nem se irritar. A semana passada eu estava naquele hospital com o irmão Teixeira e cuidava mais do Senhor com a irmã, louvado seja o nome do Senhor. E a irmã olhou para mim e disse assim: e o Senhor dá a paz do Senhor aqui a mim? Eu de calça comprida, irmãos. O Deus que salvou o preto, salvou o amarelo, salvou de calça comprida, salvou de paletó. Deus não faz acepção de pessoa. O que está havendo entre nós, o que nós precisamos é dar as mãos e se unir, porque o diabo está aí, andando em derredor aí, e muitas vezes nós estamos brigando entre nós, nos gladiamos entre si. Nós precisamos se unir, aleluia, para pregar esta palavra de que é fiel e verdadeira, essa palavra que liberta, essa palavra que transforma, essa palavra que muda a vida. Aleluia. Somente se devia mudar na glória do Senhor, somente se devia mudar. Quantos já nos salvou aqui? Vou contar uma experiência a vocês que eu passei, vou terminar. No ano de 2001, eu tive uma tristeza muito grande. Eu perdi meu pai. O meu pai não gostava de crente. Ele chamava o crente de bode. Chamava os crentes de bode. E ele disse: um dia eu vou entrar na igreja cheio de cachaça e vou dar naquele pastor. Em 2001, a minha mãe, o pastor Jair, conhece ela, ela é dirigente do corpo mercado de Pambaú. Ela tem quase 50 anos de evangelho. E minha mãe orava por ele. E Jesus disse para ela: vou eu preparar o homem e vou levar. E ele não gostava de crente. Ele passava, zombava para os crentes. Uma vez ele pegou um copo de cana e jogou
E quando foi nesse dia, ele cumpriu a palavra. Eu sou crente desde pequenininho, nasci no Evangelho. E quando a gente estava ali de joelho ali, parecia uma coisa de Deus aquilo ali. Eu estava justamente orando por ele, pastor Arnaldo, quando ele chegou. E eu disse: Senhor, abençoe meu pai, liberta meu pai da cachaça, Jesus. E naquela hora, quando eu olhei assim, eu consegui pelos pés. Ele gostava de vestir uma calça social sempre preta. E quando eu olhei assim, que abri os olhos, ele estava na minha frente, com os olhos cheios de lágrimas, se ajoelhou perto de mim. E quando foi no final do culto, ele aceitou Jesus como Salvador. Ele aceitou